2 vezes 2 vezes 2, 16. Portanto, 81/16. Potência de expoente racional. Vamos definir agora uma potência em que o expoente é uma fração. Para isso, vamos usar a raiz. Vai ser definida como sendo a raiz do denominador, aqui no caso Q, raiz qésima, de A, que é a base, elevado ao numerador aqui, que é P. Então, tá aí. O P vai ser o expoente da base, aqui dentro do radical. E o Q vai ser o índice da raiz. Então, vamos voltar aqui para entendermos essa regra. Temos a seguinte regra. O P, que é o numerador da fração do expoente, é o numerador dessa fração aqui, que é o expoente de A. Quem está por cima vai ficar por dentro e quem está por baixo vai ficar por fora. Guardar essa regra. Então, a raiz de A elevado a P sobre Q é a raiz de qésima de A elevado a P. O P fica por dentro e o Q fica aqui por fora, fazendo o papel de índice. 3 elevado a 1 meio. Observe, o 1 vai para dentro, elevado a 3, que é a base, 3 elevado a 1. E o 2, que é o denominador, vai ser o índice. Portanto, 3 elevado a 1 meio é a raiz quadrada de 3 elevado a 1, que evidentemente é a raiz quadrada de 3. Mais exemplos. Observe aí, ó. O 2 vai para dentro do índice. O 3 vai ser o índice do radical. E o 2, evidentemente, aqui o 2, a base, ele vai ficar aqui dentro do radicando. Mais um exemplo. Temos aí, nesse caso aqui, raiz quinta. O denominador é 5. Então, raiz quinta. 3/4 é a base, vai ficar aqui. E o expoente da base vai ser o numerador da fração, menos 3 no caso. Como temos aqui uma potência aqui dentro da raiz, uma potência de expoente negativo, nós vamos inverter numerador e denominador e trocar o sinal do expoente. Dessa forma, ficamos raiz quinta de 4/3 elevado a 3. Resolvendo, raiz quinta de 4 elevado a 3 é 64. E 3 elevado a 3 é 27. Portanto, raiz quinta de 64, 27/avos. Propriedade das potências. A primeira propriedade, e muito importante, é multiplicação de potências de mesma base. Nós vamos conservar a base, que é igual, é o A, e vamos somar os expoentes. Olha, observe, o expoente M sendo somado com o expoente N. Segunda propriedade, temos aqui divisão de potências de mesma base. Vamos conservar a base, que é o A. Observe lá, o M, que é o expoente do numerador, vai ser subtraído do expoente do denominador. Portanto, conservamos a base e subtraímos os expoentes. Terceira propriedade, potência de potência, nós conservamos a base e multiplicamos os expoentes, M vezes N, aqui. Mais uma propriedade, potência de um produto, A vezes B. Eu pego cada fator do produto e elevo ao expoente N. Então, é A elevado a N, multiplico por B elevado a N, vezes B elevado a N. Quinta propriedade, nós temos aí potência de um quociente. Então, eu vou pegar o numerador A elevar a N e vou dividir pelo denominador B elevado a N. Vamos definir a raiz enésima. Agora vamos definir o que seja uma raiz quadrada, raiz cúbica, raiz quinta, ou seja, raiz enésima de um número. Nós vamos definir da seguinte maneira. Dado um número real não negativo, é necessário que seja um número real não negativo, ou seja, eu vou escolher apenas valores positivos e o zero. A, vou chamar de A, e um número natural n maior ou igual a 1,
chama-se raiz enésima aritmética de A, o número real e não negativo B, ou seja, é necessário que o B seja um número positivo ou zero, tal que B elevado a N é igual a A. Tá aqui, vamos aqui ao esquema para entendermos melhor. Então a raiz enésima de A é igual a B, se e somente se B, que é o valor da raiz enésima de A, elevado ao índice da raiz, for igual ao radicando, no caso aqui é o A. Ao esquema, pelo esquema vamos observar, temos aí B elevado a N, que é o índice, é igual a A. Tá aí, então não esqueça, raiz enésima de A é igual a B, se somente se B elevado a N foi igual a A. Exemplos: raiz quadrada de 16 é igual a 4, se somente se 4 elevado a 2, que está aqui, ó, 4 ao quadrado, foi igual ao radicando, que é 16. Exemplo 2, raiz cúbica de 27 é igual a 3, se somente se 3 elevado a 3, que é o índice aqui, ó, foi igual ao radicando 27. Mais um exemplo, a raiz quarta de 16 é igual a 2, se somente se 2, está aqui, que é o resultado da operação, elevado ao índice 4, foi igual a 16. Mais um exemplo, para fixarmos raiz enésima. Então, raiz sexta de 0 é igual a 0, se e somente se 0 elevado a 6 foi igual a 0. Propriedades dos radicais. Vamos observar esta propriedade do radical. A raiz enésima de A vezes B vai ser igual a raiz enésima de A vezes a raiz enésima de B, como se eu estivesse extraindo separadamente a raiz de A e a raiz de B. Observe, o N vai ser distribuído para o A e para o B. Temos aqui mais uma propriedade dos radicais, raiz enésima de A dividido por B, ou raiz enésima de um quociente. Vai ser a raiz enésima do numerador, que é A, dividido pela raiz enésima do denominador, que é B. Observe, o N no numerador e no denominador, o mesmo índice. Temos aí raiz enésima de A elevado a M é igual a raiz N vezes P de A elevado a M vezes P. Observe que nós pegamos o índice N e multiplicamos por um valor P, um número maior ou igual a 2, e o expoente do radicando, que é o M, também multiplicamos por P. Temos, portanto, essa propriedade. Observe, multiplicamos o N por P e multiplicamos o M por P. Portanto, raiz enésima de A elevado a M é igual a raiz N vezes P de A elevado a M vezes P. Propriedade muito importante para os cálculos. 4. A raiz P da raiz N de A é igual a raiz P vezes N de A. Ou seja, nós vamos usar apenas um radical. Está aqui. Vamos colocar aqui o A, o radicando A, e vamos multiplicar os índices. Os índices das raízes vão ser multiplicadas, tornando em um só valor. Lembrando que P e N são números naturais, maior ou igual a 2. P vezes N. Guardando esses valores, são propriedades dos radicais. Vimos também as propriedades da potência e concluímos aqui nossa revisão de potenciação. Espero que você esteja preparado agora para estudar função exponencial e, a seguir, função logarítmica. Boa aula, bons estudos e até a próxima.